Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Kalel e hoje temos mais um dia da nossa leitura bíblica. Hoje é o nosso 48º dia consecutivo de leitura. Muito obrigado pela sua presença, pega o seu chá, pega o seu café e bora comigo para a nossa leitura de hoje. Hoje vamos fazer a leitura de Números 14 até Números 15, versículo 31. Vamos começar aqui? A revolta do povo. Então naquela noite todo o povo gritou e chorou. Todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão e disseram: seria melhor se tivéssemos morrido no Egito ou mesmo nesse deserto. Por que será que o Senhor Deus nos trouxe para essa terra? Nós vamos ser mortos na guerra, e as nossas mulheres e os nossos filhos vão ser presos. Seria bem melhor voltarmos para o Egito. E diziam uns aos outros: vamos escolher outro líder e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão se ajoelharam e encostaram o rosto no chão diante de todo o povo, e Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dois dos líderes que haviam espionado a terra, rasgaram suas roupas em sinal de tristeza e disseram ao povo: a terra que fomos espiar é muito boa. Se o Senhor Deus nos ajudar, Ele fará com que entremos nela e nos dará aquela terra, uma terra boa e rica. Porém, não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo daquela terra. Nós os venceremos com facilidade. O Senhor está com a gente e derrotou os deuses que os protegiam. Portanto, não tenham medo. Apesar disso, o povo ameaçou matá-los a pedradas, mas de repente todos viram a glória do Senhor aparecer sobre a tenda sagrada. Moisés pede um favor do povo. O Senhor Deus disse a Moisés: até quando esse povo vai me rejeitar? Até quando não vão crer em mim, embora eu tenha feito tantos milagres entre eles? Vou mandar uma epidemia para acabar com eles. Porém, farei com que os descendentes de você sejam um povo maior e mais forte do que eles. Mas Moisés respondeu ao Senhor: com o teu poder tiraste do Egito essa gente. Quando os egípcios souberam do que vais fazer com esse povo, eles contarão isso aos moradores dessa terra. Eles já sabem que tu, ó Senhor Deus, está com a gente e que és visto claramente quando a tua nuvem paira sobre nós. E sabem também que vais adiante de nós numa nuvem de coluna de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matares o teu povo, as nações que ouviram falar a respeito da tua fama vão dizer que mataste o teu povo no deserto porque não pudeste levá-lo para a terra que prometeste dar a eles. Agora, Senhor, eu te peço que mostres o teu poder e que faças o que prometeste quando dissesse: eu sou o Senhor, tenho paciência e muito compaixão. Eu perdoo a maldade do pecado, a maldade e o pecado, porém não trato o culpado como se fosse inocente. Eu faço com que o castigo dos pecados dos pais caia sobre os seus descendentes até os bisnetos e trisnetos. E agora eu te peço, ó Deus, que perdoes o pecado deste povo de acordo com a tua grande misericórdia, como já tens feito desde o Egito até aqui. O Senhor Deus disse: já que você pediu, eu perdoo, mas pela minha vida e pela minha presença gloriosa que enche toda a terra, juro que nenhum desses homens viverá para entrar naquela terra. Eles viram a minha glória e os milagres que fiz no Egito e no deserto, no entanto, 10 vezes puseram à prova a minha paciência e não quiseram me obedecer. Eles nunca entrarão na terra que jurei dar aos seus antepassados, nenhum daqueles que me abandonaram verá aquela terra. Mas o meu servo Caleb tem um espírito diferente e sempre tem sido fiel a mim. Por isso eu farei com que ele entre na terra que espionou, e os seus descendentes vão possuir aquela terra. Agora os amalequitas e os cananeus estão morando nos vales, portanto amanhã voltem e vão para o deserto na direção do Golfo de Acabe. Deus castiga o povo. O Senhor Deus disse a Moisés e Arão: eu tenho ouvido as reclamações dos israelitas, até quando vou aguentar esse povo mau que vive reclamando contra mim? Diga isso a essa gente. Juro pela minha vida que darei o que vocês me pediram. Sou eu, o Senhor, que está falando. Vocês serão mortos, os corpos de vocês serão espalhados pelo deserto. Vocês reclamaram contra mim e por isso nenhum de vocês que tem 20 anos de idade ou mais entrará naquela terra. Eu jurei que os faria morar lá, mas nenhum de vocês entrará naquela terra, a não ser Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Vocês me rejeitaram, e ali será o lar de vocês. Porém vocês morrerão e os corpos de vocês ficarão nesse deserto, onde os seus filhos vão caminhar 40 anos. Vocês foram infiéis e por isso eles vão sofrer até que todos vocês morram aqui. 40 anos vocês vão sofrer por causa dos seus pecados, conforme os 40 dias que vocês espionaram a terra. 1 ano para cada dia. Vocês vão saber o que é ficar contra mim.
E é isso que eu vou fazer com todo esse povo mau que se revoltou contra mim. Todos vocês morrerão e serão destruídos nesse deserto. Eu, o Senhor, o falei. Os homens que Moisés havia mandado para espionar a terra trouxeram más informações a respeito dela. E quando voltaram, fizeram que o povo reclamasse contra Moisés, e por isso o Senhor fez com que fossem atacados por uma doença, e eles morreram. Dos 12 homens que foram espiar a terra, somente Josué e Caleb ficaram vivos. Os israelitas são derrotados. Os israelitas ficaram muito tristes quando Moisés contou o que o Senhor tinha dito de manhã bem cedo. Começaram a entrar na região montanhosa e diziam: agora estamos prontos para ir até o lugar que o Senhor nos havia prometido. De fato, nós pecamos. Porém, Moisés respondeu: então, por que vocês estão querendo desobedecer a ordem de Deus, o Senhor? Isso não vai dar certo. Não entrem na região montanhosa. O Senhor não está com vocês, e os seus inimigos vão derrotá-los. Os amalequitas e os cananeus estão ali para enfrentá-los e matá-los na batalha. O Senhor não estará com vocês, pois vocês o abandonaram. Mesmo assim, os israelitas teimaram em querer entrar na região montanhosa, mas nem a arca da aliança de Deus, o Senhor, nem Moisés saíram do acampamento. Então os amalequitas e os cananeus que moravam naquela região montanhosa atacaram e derrotaram os israelitas e os perseguiram até Horma. A gente pode ver aqui várias menções de desobediência, várias menções a respeito de que aquela geração era incrédula, era má. E aqui a gente entra em confronto com um velho ditado, né? Que a voz do povo é a voz de Deus. Isso não existe uma coisa tão enganosa na vida, é esse bendito desse ditado, né? A gente pode perceber, na verdade, que o povo era contra Deus. Justamente isso, que apenas poucas pessoas se submetiam à vontade de Deus, e essas pessoas, elas, só por Deus que não eram massacradas por esse povo. Uma das coisas que a gente pode ver aqui também é que apesar de Deus ter decretado que todo o povo que foi infiel tivesse que voltar para permanecer 40 anos naquele deserto, ele fez uma promessa para as pessoas fiéis. Então, meu irmão, minha irmã, se você for fiel, mesmo que as pessoas que estejam à sua volta não sejam, você particularmente vai desfrutar da permanência das promessas do Senhor para sua vida. O que isso significa? Que se você se manter constante, mesmo quando outras pessoas não são constantes, se você se manter posicionado em fé, mesmo quando outras pessoas não estão posicionadas em fé, logo você vai ver os resultados do fruto disso, mesmo que você esteja caminhando com outras pessoas lado a lado, sabe? E a gente pode perceber que justamente o posicionamento radical de Josué e Caleb quase fizeram que eles fossem mortos. E às vezes nós precisamos tomar posicionamentos que são contra a maioria. Nós vivemos uma fé que verdadeiramente deve andar na contramão do mundo. Deve. Não simplesmente que pode, não simplesmente que é uma boa sugestão, não simplesmente que uma hora ou outra, mas deve andar na contramão do mundo. Deveria ser algo cotidiano nós sabermos que nós somos aqueles que devem ser uma resistência, devem se posicionar contra os movimentos que esse mundo mesmo tem se colocado. Então, o que eu tenho para te falar a respeito dessa passagem de Números 14 é: não ande em manada. Isso não quer dizer que não tenha pessoas ao seu lado, não significa nada disso. Mas mire sempre com a sua própria consciência nas coisas que o Senhor tem falado para você. E mire na fidelidade, porque você vai pagar muito caro por simplesmente seguir o posicionamento de outras pessoas, sabe? Você vai pagar muito caro se você simplesmente for mais um na manada. Tenha consciência dos seus atos. Não siga as pessoas simplesmente por moda. Siga a Deus, mesmo que for contra a moda da época. Então, fica essa dica aqui, finalizando Números 14. Agora vamos entrar para Números 15. As leis a respeito de ofertas e de sacrifícios. O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes ordens que deveriam ser obedecidas quando os israelitas entrassem na terra que ele ia dar a eles.
Um touro, um carneiro e uma ovelha ou um cabrito poderão ser apresentados ao Senhor como oferta que será completamente queimada, como sacrifício para pagar uma promessa, ou ainda como oferta por vontade própria, ou como oferta que será entregue nas festas religiosas, nos dias marcados. O cheiro dessa oferta é agradável ao Senhor. Aquele que apresentar ao Senhor uma ovelha e um cabrito como oferta para ser completamente queimada deverá trazer também com cada animal 1 quilo de farinha fina misturada com 1 litro e 1/4 de azeite, e também 1 litro de vinho. Que cada carneiro que for oferecido será apresentado uma oferta de cereais de 2 quilos de farinha fina misturada com 1 litro de azeite. Será trazido também 1 litro e 1/4 de vinho. O cheiro desses sacrifícios é agradável ao Senhor. Quando vocês oferecerem um touro novo como oferta que será completamente queimado, como oferta especial para pagar uma promessa, ou ainda como oferta de paz, deverão apresentar também com um touro uma oferta de cereais de 3 quilos de farinha fina misturada com 1 litro e 3/4 de azeite, e também 1 litro e 3/4 de vinho. O cheiro desse sacrifício é agradável ao Senhor, Deus. E assim que se deverá fazer com todos os touros, carneiras, ovelhas e cabritos. Quando for oferecidos mais do que um animal, as ofertas que vêm junto com eles deverão ser aumentadas de acordo com o número de animais. Todos os israelitas farão isso quando trouxerem as ofertas de alimento que têm um cheiro agradável ao Senhor. No caso dos estrangeiros que estiverem morando com vocês, seja só por algum tempo, seja para sempre, eles farão o mesmo que vocês quando eles apresentarem a Deus o Senhor uma oferta de alimento que tem um cheiro agradável a Deus. A mesma lei será para vocês e para os estrangeiros que moram com vocês. Esta é uma lei que valerá para sempre para os seus descendentes. Diante do Senhor, a lei será a mesma tanto para vocês como para os estrangeiros. A mesma lei é o mesmo regulamento serão para vocês e para eles. O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes ordens que deveriam ser obedecidas quando os israelitas entrassem na terra que ele ia dar para eles. Quando vocês comerem o alimento que a terra produz, deverão separar uma parte como oferta especial para o Senhor. Quando vocês fizerem pão, o primeiro pão feito da farinha nova deverá ser apresentado a Deus como oferta especial. Vocês e os seus descendentes darão ao Senhor essa oferta especial de pão. Pode acontecer que alguém sem querer peque e desobedeça algum desses mandamentos que o Senhor Deus deu a Moisés. Nesses casos, comecem no dia em que o Senhor deu todos esses mandamentos a Moisés, e por todas as gerações futuras deverá ser feito o seguinte: se por alguma ignorância o povo cometer um pecado, então apresentará um touro novo que será completamente queimado como sacrifício de cheiro agradável ao Senhor. E também as ofertas de cereais e de vinho também deverá ser oferecido um bode para tirar o pecado. O sacerdote apresentará o sacrifício em favor de todos os israelitas para conseguir o perdão dos pecados deles, e eles serão perdoados, pois sem querer cometeram um pecado e apresentaram ao Senhor uma oferta para tirar o pecado e também uma oferta de alimento. Todos os israelitas e os estrangeiros que moram no meio de vocês serão perdoados, pois foi um erro que todo o povo cometeu sem querer. Se alguma pessoa pecar sem querer, oferecerá uma cabra de 1 ano como oferta para tirar o pecado. O sacerdote apresentará no altar o sacrifício para conseguir o perdão do pecado que essa pessoa cometeu sem querer, e ela será perdoada. A lei é a mesma para quem pecar sem querer, tanto para os israelitas quanto para os estrangeiros que moram no meio de vocês. Mas quem pecar de propósito, tanto israelita de nascimento como de estrangeiro, será culpado de ofender a Deus o Senhor. Essa pessoa será morta, pois rejeitou o que o Senhor disse e desobedeceu ao seu mandamento porque quis. Essa pessoa será responsável pela sua própria morte. Olha que coisa pesada, que coisa extremamente visceral para nós. Isso não quer dizer que é pesado de injusto, quer dizer que deve ser considerado com grande peso. Amados, todas as vezes que nós pecamos sem querer, que nós não tínhamos o conhecimento, nós não sabíamos, é um pecado de ignorância. E não deixa de ser pecado. Não deixa de ser pecado você não saber que Deus não se agrada de algo e fazer aquele algo. Só é um pecado diferente. Mas a partir do momento que nós sabemos que verdadeiramente aquilo que nós praticamos é errado, isso nos conduz a uma morte sem retorno. Então, meu irmão, minha irmã, fica aqui de advertência. Não cultivemos os famosos pecados de estimação. Muitas vezes nós não percebemos, mas estamos indo para uma vala espiritual somente por pequenos pecados. Existe uma passagem em Provérbios que ela vai falar o seguinte: basta uma pequena mosca para se perder todo um frasco de perfume. O que isso quer dizer?
Basta uma coisa muito pequenininha, uma coisinha pequena, uma falta de sabedoria, um pequeno pecadinho, para que tudo aquilo que você está cultivando no Senhor se perca. Pouca questão, pouca coisa é necessária para você perder tudo o que verdadeiramente é caro, o que te custou caro cultivar, o que te custou caro em posicionamentos com o Senhor, o que te custou caro às vezes de relacionamentos. E às vezes por um pecadinho você perde isso tudo. Então, nós devemos levar uma vida irrepreensível. Mesmo que nós erremos sem querer, mesmo que nós sejamos ignorantes, nós podemos voltar atrás. O que nós não podemos fazer é intencionalmente sermos, de fato, pessoas que se posicionam a pecar de uma forma totalmente consciente. Isso é algo que vai nos conduzir para a morte e sem retorno. Muito obrigado pela sua presença, te espero aqui amanhã, que Deus te abençoe e até mais.